Eu acredito que seja um dos assuntos mais polêmicos dentro do meio da orquidofilia. A gente vai falar hoje sobre adubação. Antes da gente começar nesse tema polêmico, eu queria mostrar, eu quero e vou mostrar para vocês, é uma planta bem bacana, que é uma planta que foi descrita aí no ano passado, é a Pabistiella eunapolitana, né? Então vocês vejam aqui, é uma Pabistiella de médio porte pequeno, uma flor marrom, muito bonita, e foi uma planta que ela veio da amiga Tatiane, lá da Bahia, e a gente descreveu ela o ano passado. É uma espécie nova e ela foi descrita na coletânea de orquídeas número 15, junto com o amigo Sandro Lucas Campassi, né? Então, se vocês quiserem ver, essa daqui foi a última edição da coletânea de orquídeas. Aqui foram descritas 6 espécies de micro-orquídeas, e caso vocês queiram adquirir essa ou os números anteriores, a gente tem alguns dos números anteriores, infelizmente nem todos os números a gente tem disponível. Entrar em contato comigo através aí do 11 9 9187 8965 ou através do grupo Roberto Martins Micro Orquídea ou pelo Instagram Roberto Martins Micro Orquídeas ou Roberto Martins 68, tá ok? O que é a adubação? A adubação é um complemento alimentar para a planta, certo? Definido isso, vocês entenderam? É só isso. Ela não é mais nada do que isso. Então a gente faz uma suplementação daquilo que a planta precisa. Tanto de vitaminas, de minerais, de tudo aí que ela precisa para que ela possa se desenvolver bem. A gente precisa dessa variedade de alimentos para que a gente possa se desenvolver bem, certo? A planta também, da mesma forma. Então, definido o que é um adubo. Agora, uma coisa que a gente precisa aprender, o que o adubo não faz. Vocês sabem o que o adubo não faz? É uma pergunta aí polêmica. Mas o adubo, ele não corrige erro de cultivo. Entenderam? A adubação não corrige erro de cultivo. Então, em todas essas aulas que a gente teve, a gente falou sobre padronização, luminosidade, ventilação, a gente falou de regas, né? E isso tudo, se a gente não seguir esses quesitos de como cuidar bem da raiz, a gente se preocupar com o desenvolvimento da raiz da planta, se a gente não levar em consideração esses quesitos e não levar isso como regra de cultivo, não adianta a gente usar um adubo, que esse adubo não vai corrigir o erro de cultivo, gente. O adubo ele só complementa a alimentação da planta, então a gente precisa seguir todas essas regras de cultivo e a partir daí a gente vai utilizar o adubo para dar um up, um algo a mais da planta para que ela possa aí ter um crescimento melhor, uma floração melhor, um desenvolvimento melhor, mas não vai corrigir nenhum erro de cultivo. A gente também tem que tomar um cuidado muito grande com os adubos que a gente vai utilizar. A planta, ela precisa não só do NPK, ela precisa de todos os macronutrientes, que na verdade não são só 3, são 6. Então a planta precisa de todos os macronutrientes, todos os micronutrientes e precisa também de alguns outros complementos. Por quê? O macronutriente, ele cuida da parte estrutural da planta. Então toda a parte de estrutura, de desenvolvimento da planta, do corpo, do floema, do sangue dessa planta, né, que é o floema, para que ela possa ter isso circulando de uma maneira satisfatória dentro da própria planta. Então tudo isso é necessário para ela. Macronutrientes primários e secundários. O micronutriente também é muito importante, porque com esse micronutriente, muitas vezes, apesar dele estar em pequena quantidade,
Muitas vezes a planta só consegue absorver o macronutriente se ela tiver o micronutriente. Tá ok? Então é necessário ter o micro para que ela absorva o macro, certo? Uma outra coisa bem interessante, gente, que a maioria dos adubos hoje que nós temos disponível no mercado não foram adubos desenvolvidos para orquídeas. Eles são desenvolvidos para outros tipos de cultura, para frutas, para cereais, para todos os outros tipos de cultura, menos para a orquídea. O que foi feito? Foi feita uma adaptação para as orquídeas, tá ok? Então tome muito cuidado com a dose. Muitas vezes a dose recomendada é uma dose muito alta e também a periodicidade ela é muito alta para o desenvolvimento das plantas. Você pode ter um desenvolvimento em excesso da planta. Por quê? O excesso de adubo vai fazer com que essa planta ela cresça de uma maneira disforme, você acelera o crescimento dela. E muitas vezes essa planta vai ficar uma planta molenga, ela não vai se desenvolver muito bem, porque ela vai acelerar de tal forma o metabolismo dela que ela vai crescer aceleradamente e ela não vai ter uma estrutura para aguentar a força, a própria estrutura vegetativa da planta, como a haste floral. Porque muitas vezes você tem uma flor muito bonita, só que ela não fica armada, ela fica mole, ela fica caindo. E isso acontece muitas vezes por um excesso de adubação. Tá? Você tem uma planta linda, maravilhosa, mas por ela crescer em demasia ou de uma forma acelerada, a estrutura dela não aguenta o peso dela. E se você adubar ela adequadamente, não, ela vai crescer de uma maneira proporcional e ela vai ficar com uma bem armada, muito bonita. Então cuidado com o excesso de adubação. Uma outra coisa muito interessante com excesso de adubação. O crescimento da célula, normalmente, a pele nossa é a proteção contra agentes externos. Na orquídea, de um modo geral, funciona da mesma forma. Então, ela tem que crescer toda fechadinha dessa forma. Porque aqui ela está protegida contra fungos, contra bactérias, contra tudo isso. Quando a planta cresce em excesso, acontece isso. As paredes da pele dela não ficam totalmente fechadas como deveriam. Então, muitas vezes, a entrada de fungo, a entrada de bactérias acontece mais facilmente. A sua planta pode adquirir algumas doenças pelo excesso de adubação que você está fazendo. Não porque o adubo vai fazer mal para ela, mas esse crescimento acelerado, as barreiras naturais que ela teria para evitar isso não vão funcionar. Tá ok? Hoje já existe no mercado alguns adubos específicos para orquídeas. O que normalmente você tem que tomar cuidado? A dosagem que você colocar. Normalmente nos adubos que a gente tem hoje no comércio, eu utilizo metade ou 1/3 da dose recomendada para as micro-orquídeas, tá? Então sempre utilizando metade ou 1/3. Qual a frequência de adubação? Normalmente micro-orquídea eu faço adubação quinzenal, tá? O que é importante que você olhe no adubo? O que ele tem? Se ele tem só os macronutrientes primários, você tem que procurar um adubo que tenha macronutrientes secundários e tenha micronutrientes. E você também tem que procurar um outro adubo que tenha ali alguns hormônios vegetais. E aí você vai fazer o seguinte, você não vai misturar esses adubos. Cada vez que você for adubar, você faz uma adubação diferente. Você vai fazer um com macronutrientes, o outro você vai fazer com cálcio, o outro você vai fazer com esses hormônios. Então você vai intercalando esses adubos. Para quê? Para que a alimentação da sua planta seja o mais completo possível. Tá ok, gente? Nesse trabalho que a gente vem fazendo aqui com orquídeas, questão de adubação de orquídeas, a gente também desenvolveu um adubo específico para micro-orquídeas, é o Micro-Orchid Fert. Então é um adubo que ele já tem todos os macronutrientes, os 6 macronutrientes, são 9 micronutrientes quelados e ele também tem 3 hormônios vegetais. Então o que é importante na adubação? É que você tem uma frequência e uma sequência. No caso do Micro-Orchid Fert, você vai fazer uma adubação quinzenal.
e ele já vem diluído numa dose necessária aí para suas orquídeas e no caso para as micro-orquídeas. Você vai utilizar 3 ml para cada 2 litros e a cada 15 dias de rega. E é um adubo que ele foi desenvolvido especificamente para micro-orquídea. Você não precisa fazer nenhum tipo de outra mistura, outra complementação com ele. Tá ok? Bom, gente, essa daqui é a questão da adubação que a gente falou. Sempre pense nisso. O mais variado possível, ou você ter um adubo que tenha toda a parte, a completa adubação, ou a completa alimentação para suas plantas. E adubo, não corrige erro de cultivo. Tá ok, pessoal? O adubo é um suplemento alimentar. Olá, amigos orquidófilos, estamos aqui encerrando esse curso que o nosso querido professor Roberto Martins trouxe para todos vocês aí que gostam de micro-orquídeas. Queria muito agradecer a presença de vocês nesses conteúdos, né, que ele trouxe para a gente. Pedir para vocês estarem compartilhando com os teus amigos, né, com as pessoas, para que a gente possa difundir ainda mais a microorquidofilia. Agradecer também a Roberto Martins, muito obrigado, amigo. Eu que agradeço. Ter vindo trazer esse conteúdo tão riquíssimo para as pessoas que querem cultivar micro-orquídeas e deixar com você, para você fazer aí o encerramento, né, desse contexto, desses vídeos todos aí, para a gente poder englobar. O que você diria para a gente encerrar isso tudo aí? Bom, Fábio, em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estar aqui na escola de orquidófilo, né? Então, ministrando esse curso sobre micro-orquídeas. Nesse universo tão vasto, né, de micro-orquídeas, porque muitas vezes a gente fica fica preso dentro de Cattleya, e quando a gente entra dentro de um universo de micro-orquídeas hoje, a gente tem aí 25 mil espécies, chega de aproximadamente 20 mil espécies, sem errar muito, é micro-orquídea. Então o mundo de orquidofilia, a quantidade de micro-orquídeas que existe na natureza é um número muito grande. E hoje essa questão, principalmente nos grandes centros, o pessoal tem pouco espaço para cultivar orquídea, né? Então não consegue mais ter aquelas cattleyas, aquelas touceiras enormes. Então, como o espaço das casas estão diminuindo, para que a pessoa não deixe de entrar nesse mundo, não deixe de cultivar orquídeas, a gente tem aí agora, aprendendo como cultivar as micro-orquídeas, tem mais uma opção de cultivo de micro-orquídeas também, e a pessoa se inserir nesse hobby, que é um hobby que a gente acaba cultivando muitas plantas, mas o que eu acho que é o principal disso, a gente cultiva amizades, sim, cultiva amigos, né? E se você tiver dificuldade em encontrar micro-orquídeas, tá aqui o cara que não é só aquele que fala, que ensina, não. Ele também vende micro-orquídeas, né? Você queria que você falasse um pouquinho também, para as pessoas saberem onde elas podem buscar, né? Onde que eu vou comprar uma micro-orquídea? Você tem um orquidário, um micrário aí para vender justamente essas plantas, né? Hoje a gente está começando um trabalho, né, com a venda de micro-orquídeas, né? E eu me especializei no nicho de micro-orquídeas. Hoje eu trabalho com micro-orquídeas importadas, então eu só comercializo micro-orquídeas importadas. Então quem tiver aí o interesse de adquirir micro-orquídeas importadas, né, então são de várias partes do mundo, da América, né, como um todo, exceto o Brasil, da Ásia, da África, da Oceania. Então a gente tem vários tipos de orquídeas aí à disposição do colecionador de micro-orquídeas. E isso ele pode adquirir entrando no meu site, que é orquidarioRobertoMartins.com.br. E lá também a gente tem o Micro-Orquídeas Fert, que é um adubo que foi desenvolvido especialmente para o cultivo de micro-orquídeas, como substratos e também alguns acessórios, especializado no cultivo das micro-orquídeas, né? Placas de madeiras. Então ali a gente aos poucos está aumentando. Substrato você tem também, né, Roberto? Isso, é um substrato que a gente desenvolveu, é um substrato de uma granulatura menor, que ele pode ser utilizado tanto para o cultivo de micro-orquídeas, como também de seedling, né? Então é um substrato à base de casca de macadâmia. A gente tem dois tipos: casca de macadâmia com carvão vegetal, ou casca de macadâmia, casca de coco e carvão vegetal. Então são duas opções aí desse substrato para cultivo em vaso.
Tá ok? Então, para você continuar acompanhando aí, se você não acompanhou as aulas, né, se você está pegando esse vídeo aqui aleatoriamente aqui no canal, eu vou pedir para que você clique aqui acima da minha cabeça, que vai levar você para um playlist onde eu separei todos os vídeos onde o nosso amigo Roberto trouxe todo esse conhecimento das micro-orquídeas para que vocês possam ter sucesso nos mais diversificados ambientes do seu cultivo aí, tá certo? Então, muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, Roberto, obrigado. Eu que agradeço. Sucesso para você. Para nós todos. E para a microorquidofilia, né? E parabéns pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo, inserindo muito obrigado. a microorquidofilia no Brasil. Eu acho que isso era uma coisa que ela realmente precisava, né? Ter alguém que se levantasse. E sou muito grato. Acho que a orquidofilia toda é grata por você. Muito obrigado. Eu fico muito feliz por isso. E volto a falar aqui. Na verdade, assim, qual que é a missão que a gente tem aqui? É passar conhecimento. Sim. Porque, assim, muitas vezes aquela informação técnica que a gente tem com a orquídea, a gente consegue muito fácil. Mas a minha missão aqui, Fábio, com você, dentro das palestras, de tudo que eu faço pelo Brasil, é muito mais divulgar esse conhecimento de como cultivar essas pequenas joias. É o conhecimento de cultivo. É isso que eu quero passar adiante. Maravilha. E deixar como legado. Obrigado. E você que aí é das associações pelo Brasil também, através do contato que eu vou pedir para ele deixar aqui para vocês, se vocês quiserem também, ele também dá palestra, né? Então entre em contato com ele para que ele possa de repente fazer uma visita aí dentro da disponibilidade dele, né, da agenda dele, para que você possa levar o Roberto para falar de micro-orquídeas aí para a sua associação. Para essas pessoas, qual seria o telefone de contato, Roberto? O meu telefone de contato, né? O telefone ou o WhatsApp, né? São Paulo, então o DDD é 11 e o telefone é 99187-8965. Roberto Martins, Micro-Orquídeas. Um abraço para todos vocês. Um grande abraço, até mais.